Um determinado momento vai chegar uma mulher e vai destruir a tua vida. Vai sugar tudo que tu tem, tudo que tu conquistou. E além do mais, vai destruir tudo aquilo que tu se tornou. Aí tu vai te olhar no espelho e vai pensar, putz, não sobrou nada de mim. E é nesse momento que ela se sente satisfeita, de destruir tudo aquilo que você é e o que você tem. Esse momento, infelizmente, vai chegar para alguns dos homens que estão inscritos nesse canal e que estão assistindo esse vídeo. Essa é uma realidade, mas tem que ser observada com muito cuidado e com muita calma. Veja bem, essa realidade existe. Não tem por que a gente mentir que ela não existe e ficar falando como se o mundo fosse lindo. Mas ao mesmo tempo não tem como a gente falar que todo mundo é assim e que o mundo é simplesmente inconsistente e podre no sentido dos relacionamentos. Eu acredito muito numa coisa chamada compatibilidade, vibração e frequência. Eu vou explicar isso ao longo desse vídeo e tu vai entender como tu pode literalmente evitar que isso aconteça na tua vida e simplesmente entender como tu vai atrair pessoas boas para a tua vida. Porque uma mulher só consegue se crescer e ter esse comportamento contigo se tu permitir. E não só permitir, mas tu tem que ser uma presa fácil para ela. Ou seja, desde o começo tu tem que ter sido um cara desse jeito, uma presa fácil, para que se permita que ela se atraia por você, que ela se relacione com você e que ela se cresça sobre você, te manipulando e posteriormente te destruindo. E existe esse tipo de pessoa, infelizmente, assim como existe o homem que faz isso com a mulher, e assim como existe a mulher que é boa para os homens. Existe. Só que talvez o teu nível de frequência te impede de se relacionar com essas pessoas ou atrair essas pessoas para a tua vida. Nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Esse é um vídeo bem complexo, é um vídeo bem sério. Por isso eu peço que tu deixe um ecopinito aqui. Estou falando daquele meu point aqui de Goiânia, né? Atrás a luz, aquela luz que sempre era verde, azul, hoje está verde, né? Deixe um ecopinito aqui e seja bem-vindo a mais uma conversa diária aqui nesse canal. São poucas as vezes que tu vai me ver aqui nesse canal falando, entre aspas, mal de mulher. Não porque eu quero pagar de bom moço, mas é porque eu acho isso inconsistente. Eu acho isso um argumento inconsistente. E eu acho que todo homem tem o que merece, assim como toda mulher que tem o que merece. Aqui é manipulada, aqui é tratada como produto, como objeto, aqui é traída. De uma forma ou de outra, as pessoas têm o que merecem na vida. O mesmo vale para os homens. Não necessariamente merecer o mal que foi feito com eles, mas meio que prever que aquilo já iria acontecer de uma ou de outra forma. Você vai me ver pouco falando mal das mulheres porque eu penso que devemos ser estoicos. Mesmo que o estoicismo tenha sido criado lá na Grécia, há mais de 2000 anos atrás, trazer hoje a mentalidade estoica faz com que a gente entenda que eu não consigo controlar o comportamento das mulheres. Eu não consigo controlar o comportamento social, sociológico e afetivo do mundo. Mas eu consigo controlar o meu comportamento, ou pelo menos consigo fazer com que você controle o seu impulso, a sua carência. Isso vai definir tudo que você vai atrair para a sua vida no sentido de relacionamento. Entender o conceito que eu vou te falar aqui, vai cair por terra todo o vídeo que tu vai ver a partir de hoje, de homem falando mal de mulher, de homem esculachando mulher, ou de falando que relacionamento é inconsistente, ou até mesmo de toda uma teoria, de toda uma filosofia, ou até mesmo uma comunidade de homens que se reúnem para masturbar o ego um dos outros falando mal de mulher, porque assim eles se sentem realizados, assim como as mulheres se sentem realizadas manipulando os homens para provar para si mesmas que não são o sexo frágil. E o que elas têm de forte é o poder de manipulação. E é sobre o nosso ponto fraco, a nossa libido e a nossa carência. Hoje nós vamos ter um assunto bem consistente sobre isso. Vamos lá, vamos começar. É preciso entender que a forma com que você se comporta como homem, no sentido social, erótico e afetivo, vai definir o tipo de pessoa que vai se atrair por ti ou que tu vai permitir entrar na tua vida. As mulheres que são manipuladoras por natureza, essas mulheres que a gente vê falando alguma atrocidade em algum Reels, em algum TikTok, ou que tu vê algum homem reagindo, são realmente sociopatas, ou talvez até pior do que isso.
são pessoas que você tem que entender que elas, para darem vazão à sua natureza manipulativa, precisam de um homem que compadeça com isso. E um homem, ele não é burro, ele sabe que a mulher é manipulativa, mas ele se vislumbra quando vê ela pelada. E é nesse vislumbre que a mulher se cresce perante um homem. Então essa mulher manipulativa, você precisa entender que ela só consegue dar vazão a essa manipulação quando existe uma falta de postura do homem. E não adianta tu ter uma mulher manipuladora e achar que tu vai ser um alfa cheio de postura e a tua vida vai ser as mil maravilhas, e que a mulher, pelo fato dela ser manipuladora e você ser um homem com postura, ela não vai manipular você, porque ela vai. Ou mesmo que ela tente e não consiga, ainda assim o seu relacionamento tende a ser um lixo pelo simples fato dela ser manipuladora por natureza. Eu não vou dizer que a metade das mulheres são assim. Não acho que a maior parte do mundo seja ruim e a menor parte seja boa. Eu acho que é o contrário. Eu acho que uma pequena parcela, isso é só um achismo meu, uma pequena parcela das pessoas são de fato ruins. Só que aquelas que são ruins demais, são muito ruins. Talvez seja o 80-20, né? Aquela frase que foi citada no filme, na série Adolescência da Netflix, o 80-20. Talvez seja mesmo um 80-20, mas o fato é que esses 20%, essas 20% de pessoas ruins, cara, elas fazem jus à maldade das outras 80% das pessoas. Elas são muito ruins. Hoje nós vivemos numa situação onde as pessoas que, assim, hoje estão fazendo 25 anos, fazem parte daquela leva de pessoas que cresceu sem os pais, com o pai ausente, aquela história, né? Daddy issues, mommy issues, problemas com o pai, problemas com a mãe, e hoje essas pessoas estão começando a se relacionar, ou, enfim, já começaram há muito tempo, mas agora falando de relacionamento sério. Hoje essas pessoas estão já enfrentando os problemas de 5, 6 anos seguidos de um relacionamento, pessoas que já estão pensando em casamento, pessoas que estão pensando em comprar o primeiro imóvel, ter o primeiro filho, e é aí que começa a aparecer o tanto de atrocidade que essas pessoas cometem, né, que essas pessoas sobem uma nas costas das outras, somado a dois outros fatores. A cultura, que de certa forma favorece o feminino, como se o feminino fosse algo sagrado e tivesse mais aval para ser mal com o outro do que o masculino. E o outro fator, obviamente, é a internet, é a exposição, né? Hoje nada passa batido, tudo que alguém fizer, outra pessoa vai reagir para fazer conteúdo, pois está sendo muito bem paga por isso. E isso nos faz perceber que existe uma pequena parcela de mulheres que são de fato ruins, né, que são ruins, e só que elas precisam, você tem que entender, cara, elas precisam de uma presa fácil. Se não existir essa presa fácil, elas não conseguem dar vazão à sua ruindade, elas não conseguem dar vazão à sua manipulação, elas simplesmente não conseguem. Mulheres ruins desse porte, elas não conseguem ter essa ruindade com um homem que tem postura perante a elas. Esse homem com postura simplesmente neutraliza elas e coloca elas no lugar delas. Não significa que aquilo vai ser bom, que vai ser um relacionamento bom, e que ter postura simplesmente faz com que o teu relacionamento seja bem sucedido, porque precisa mais do que isso. Precisa de pessoas certas e pessoas boas e bem intencionadas. Mas só o fato de você entender que você ter postura do início ao fim de um relacionamento, ou seja, desde quando tu é solteiro, jovem, e já está posturado, entendendo que mulher não pode se crescer para cima de ti, que tu não se rende a qualquer curva feminina, que tu não é um escravo da tua libido, é o suficiente para que nenhuma mulher manipuladora se atraia por você. Quando uma retardada vem pedir um pix para ti, tu simplesmente corta, mesmo que ela seja bonita, mesmo que ela te prometa alguma coisa que ela nunca vai entregar, tu simplesmente corta porque nem passa pela tua cabeça, não ativa nada libidinosamente dentro de ti. Isso é o suficiente para que isso nunca aconteça com a tua vida, né, na tua vida, no fato de alguém destruir a tua vida no futuro, alguma mulher fazer isso contigo, dentro de um relacionamento ou numa ficada casual. A postura do homem é que vai neutralizar isso. E essa postura é simplesmente o homem ter a capacidade de ser um homem proativo, tomador de decisões, um cara simplesmente forte, um cara que não só é forte no sentido conservador da coisa, aquele varão conservador da Bíblia, e eu já falo sobre a Bíblia aqui, tá? Porque ela é relevante nesse ponto, mas ele é um homem que vai além disso, é um homem que ele conserva em si mesmo um ar de rebeldia, um ar de aventura, um ar de ser destemido, um ar de ser incontrolável,
Um ar de que aquele cara que, quando resolve se acertar com uma mulher, casar com ela, ter filhos com ela, aquela mulher, ela tem a sensação, nossa, que bom que esse cara me escolheu, porque eu nunca imaginei que um cara assim fosse me escolher, porque ele parece ser indomável. Essa sensação, cara, que a mulher tem que ter, e nesse ponto ela vai se render de uma forma submissiva para você. Só que você tem que ter essa postura para que ative a submissão positiva dentro dela. Repetindo mais uma vez, isso precisa ser repetido para tu não esquecer. Mesmo que tu tenha essa postura, não é o suficiente para que garanta um bom relacionamento. Para que garanta um bom relacionamento, você tem que ter uma postura boa, ela tem que ter uma postura boa, coerente com isso, e ambos têm que estar com esse desejo de construir algo juntos, tá? Desejo de construir algo juntos e serem boas pessoas, com o mínimo de caráter, ética e moral. E eu sei que nesse momento vai ter uns caras falando, tá, Copini, mas relacionamento hoje de fato é difícil. Cara, eu não tô nem aí pro que tu pensa, sabe? Eu sei que é difícil, porque se não fosse difícil, eu não teria um canal no YouTube que falasse sobre isso, eu não teria um treinamento que falasse sobre isso, então eu tenho noção de que é difícil. Mas ao mesmo tempo, eu tenho noção de que mesmo os mesmos caras que repetem que é difícil, que o negócio é ficar sozinho, são os que mais têm desejo de ter uma mulher do seu lado. E aqueles caras que deixam uma possibilidade em aberto para que um dia surja uma boa mulher e eles se relacionem com elas, são esses caras que se dão bem. São esses caras que, quando surgir uma boa mulher, eles estão preparados no quesito postura para construir algo bom com elas. Mas aqueles outros que vivem o tempo todo repetindo que mulher não presta, que mulher não sei o quê, que tem que ficar sozinho, que não sei o que, um casamento não presta, são esses caras que, mesmo sem perceber, colocaram a mulher como centro da vida deles. E uma hora ou outra vai surgir uma mulher ruim, porque quem se atrai por esse tipo de cara é a mulher manipuladora, a interesseira, porque é uma questão de frequência, é uma questão de posicionamento, que o cara tá posicionado desse jeito. É esse tipo de mulher que ele vai atrair, que ele vai se envolver, e obviamente vai dar ruim. Não vai dar coisa boa, vai dar uma coisa esquisita. E aí eles reclamam, né? E aí eles vão ser mais uma estatística do cara que passou por um divórcio e a mulher tomou tudo deles. Mas, ou seja, é a postura que tu já trazia desde antes, né? Que de certa forma, além de tu estar reclamando e atraindo pessoas ruins, tu tá colocando a mulher como centro da tua vida. E isso é uma coisa péssima. Nesse ponto, a culpa é dos dois. Mas a culpabilidade é mais da mulher, porque é ela quem manipula, né? E lembra que eu te falei que eu ia falar da Bíblia? Cara, no momento que tu quiser entender um pouco mais sobre relacionamentos, a Bíblia é uma boa base para ti. Ela é uma boa base, porque muitas das coisas que estão lá fazem jus à nossa realidade, mesmo que a realidade atual. Que qualquer teoria que a gente possa falar sobre relacionamentos casa muito com o que é ensinado na Bíblia. Uma certa submissividade da mulher, uma certa proatividade do homem, né? Como é descrito o homem ideal é o que se precisa hoje, como é descrita a mulher ideal com feminilidade é o que se descreve na Bíblia. Então, a Bíblia traz muito essa questão do homem ser homem, da mulher ser mulher feminina, a mulher dar o tom da casa, a mulher transformar uma casa em um lar, né? Então, é papel do homem reconhecer que dentro do lar, a mulher tem uma energia muito mais forte do que tu. Ou seja, se tu já tá com uma mulher manipuladora, pode ter certeza que ela vai acabar com a tua vida. Agora, isso só serve, a informação que eu tô te passando aqui só serve para os homens que hoje são solteiros e vão ter que filtrar as mulheres com que eles se relacionam a partir de hoje. Sabe aquela frase, aquela máxima que deve até ser bíblica, que diz assim, uma mulher edifica o homem, a mulher sábia edifica o homem? Cara, essa frase é 100% verdade. Ela é 100% verdade e é justamente o completo oposto da headline desse vídeo, de que uma mulher vai estragar a tua vida. Ou seja, das duas uma, tá? Não existe um meio termo quando se trata de um relacionamento intenso de longo prazo, um casamento, das duas uma. Ou ela vai te destruir, ou ela vai edificar a tua vida. Não existe meio termo. Bota isso na tua cabeça. Não existe meio termo. Por isso que tu vê na machosfera homens defendendo com unhas e dentes o relacionamento, que geralmente são os caras mais conservadores. Ou tu vê o cara abominando com unhas e dentes. Não, porque não dá certo. Cara, porque esse cara passou pelo outro oposto. Uma mulher derreteu a vida dele e o outro foi edificado. Ou o cara tá solteiro
né? E ele está desfrutando de uma vida de solteiro e tem medo de uma vida de comprometido, né? E faz parte esse medinho. Eu faço parte daqueles que teve uma mulher que edificou a vida. Então, uma mulher edificou a minha vida. E por que eu honro isso? Porque, cara, eu era literalmente um bosta antes de conhecer a minha mulher. E não é que eu não deixaria de ser um bosta, mas é que houve um grande estímulo pelo fato de ter ela na minha vida para que eu deixasse de ser esse cara horrível e me tornasse uma pessoa melhor. Ou seja, ela era o sentido, o motivo para que eu me tornasse melhor. Hoje, eu tenho um filho. É mais um dos motivos para que eu seja melhor ainda. Ou seja, então a família, o relacionamento, o amor, a fé, isso tudo são grandes motivos para que o homem se melhore. Ou seja, é 100% verdade a frase de que uma mulher sábia edifica o homem, ou o lar, né? Mas o homem faz parte do lar. Portanto, é 100% verdade a afirmação que eu estou fazendo nesse vídeo. Ou seja, uma não é verdade sem a outra. Se você acredita que uma mulher é capaz de destruir a sua vida, uma mulher manipuladora, então também automaticamente você acredita que uma mulher sábia vai edificar a sua vida. Ah não, mas para edificação eu consigo me edificar sozinho. Então se tu é tão autossuficiente assim, por que tu tem medo que uma mulher ela destrua a tua vida? Já parou para pensar sobre isso? Enfim, eu acho que eu me estendi, tá? Esse assunto é interessante, me fala se tu gosta desse assunto que eu continuo, eu trago mais observações nesse aspecto, mas sem cair pro lado ruim da coisa, o lado que fala mal, né? Fala mal de graça só para se sentir melhor, não é a minha praia aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui e te convido a participar do Lover. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, se você quer se tornar este homem blindado, este homem com esta aura atrativa, erótica, misteriosa e que passa aquela sensação de ser um cara indomável, que é o que realmente atrai as mulheres e deixam elas extremamente com vontade de se conectar com você, o negócio é você estudar o que tem dentro do Lover, na Alpha Life, na parte do Lover. Dentro do Lover você tem acesso não só ao Lover, mas o treinamento Segredos do Erotismo, Instintos Proibidos e outras coisas que complementam esse assunto. Recomendo que você clique aqui embaixo se você quer conhecer este meu melhor treinamento já produzido até hoje, que é o Lover 4. Né? Clica aqui embaixo, eu te espero lá dentro e comenta aqui se tu gosta desse tipo de assunto que eu trago mais.